Mentalidade magra. Esse é o assunto da nossa aula de hoje, tá? Por quê? Entendam que vocês têm um corpo, só que esse corpo, ele é comandado por uma mente. E quem é aluno da comunidade já sabe disso, né? Que eu costumo muito a comparar o corpo com o carro. Seu corpo é o seu carro. Só que o seu carro, ele precisa do quê? De gasolina para funcionar. Ou gasolina, ou álcool, aquilo ali é o combustível, que vai dar energia para o seu carro andar. E precisa de um condutor. O condutor seria sua mente, que vai te levar para onde você quer. Então, o condutor, ele, eu quero ir no mercado. Então, o condutor é que vai chegar até o mercado. Só que o condutor, ele precisa do quê? Da energia, que é a gasolina ou o álcool, que for. Então, é o fato de ter combustível no seu carro que vai fazer você andar. E o carro andar, que é os comportamentos. Então, o seu carro vai virar para a direita, vai virar para a esquerda. Então, esse é o seu corpo. O seu corpo, ele vai tomar o comando da tua mente. Então, imagina que a mente que você tem hoje chegou até onde você está. Eu estou acima do peso. Essa mente fez com que você chegasse. Ela que deu ela de direção. Mas ela precisou do combustível. Que qual é o combustível que o corpo usa? É as nossas emoções, né? Na comunidade, as alunas já tiveram aula sobre emoções, inteligência emocional semana passada. Justamente eu falei sobre a importância da emoção. Porque o que faz você se comportar disfuncional é justamente a emoção que você coloca no condutor. O combustível que você coloca. Se eu coloco combustível bom, emoções positivas, logo, eu vou ter um comportamento diferente. Se eu vivo nas emoções negativas, que são emoções de sobrevivência, eu vou ter um comportamento de sobrevivência. Então, a mente que trouxe você até esse corpo não vai ser a mesma. Então, hoje eu vou compartilhar o material aqui já com vocês, pra gente começar a destrinchar isso daí, pra vocês entenderem. Eu tô compartilhando ali errado. Vamos lá. Parar compartilhamento. Compartilhar o correto. A nossa mente, gente, para vocês terem uma ideia, ela é a primeira coisa que se desenvolve a partir do momento que a gente é concebido. É o nosso sistema nervoso central. Porque ele comanda tudo. Uma pessoa que tem morte cerebral, ela não tem condições de viver. A pessoa que, por exemplo, ela acontece alguma coisa com o coração, a pessoa pode fazer um transplante de coração. Eu nunca vi alguém falar aqui, pelo menos eu não tenho conhecimento que transportou o cérebro. Porque se o cérebro é o seu sistema nervoso central, eu, pelo menos, nunca ouvi falar. Se eu estiver errada, mas eu nunca ouvi falar. Porque o coração, a gente consegue transplantar o órgão. Mas o cérebro, a mente, principalmente a mente, né? Que não é, o cérebro é o órgão, a mente não, a mente é outra coisa. A mente você não consegue transplantar. Você precisa reestruturar a mente. Então vamos lá. Vou colocar aqui no começo. Ué. Nosso primeiro slide aqui, tá? Então aqui, ó. Mentalidade magra. Então eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Você já parou para pensar que talvez o que precise mudar não seja o seu corpo, mas a forma como você pensa sobre ele? Coloca aqui no chat, vocês já pensaram sobre isso? Acho que a grande parte aqui, tanto as meninas da comunidade que já sabem, como as meninas que estão aqui no Desafio Start. Eu acredito que o fato até mesmo de vocês terem entrado no Desafio Start é justamente por vocês pensarem nisso. Certo ou não? Coloca aqui no chat aí. Se vocês já pensaram aí que o seu corpo, o resultado do seu corpo hoje é o resultado da mente de vocês. Tem uma caixinha de mensagem, gente, vocês podem estar respondendo essa pergunta aqui nessa caixinha. Ou sim, não, nunca pensei, pode colocar aí. A maioria respondeu sim. Então é isso mesmo, gente. Muitas vezes, antes do seu corpo mudar, você vai precisar de mudar a forma como você pensa sobre ele. A mentalidade magra, né, que é o que a gente vai falar nessa noite de hoje, tá? Não tem a ver com o corpo, mas com a forma de pensar, sentir e agir diante da comida, do corpo e das emoções. Ou seja, a mentalidade, ela vem antes do seu corpo magro. Porque o seu corpo, ele vai ser um resultado da mente que você adquire. Ele vai ser um resultado. Ele não é o começo, né? Que é o que a maioria faz e falha e fracassa. Faz o processo de emagrecimento, até consegue emagrecer, mas volta a ter reganho de peso. Por que eu volto a ter reganho de peso? Porque, de fato, a minha mentalidade não acompanhou. Eu posso ter tido um começo de mudança de mentalidade, mas ela não passou pelo processo completo de transformação. Porque o que a maioria das pessoas que, às vezes, conseguem perder uma grande quantidade de peso. Eu falo isso porque eu tive reganho de peso em 2022, tá? Eu achei que eu estava segura quando eu tinha perdido 55 quilos. Eu achei que eu não ia mudar mais. De fato, ainda consegui levar o corpo magro por um tempo. Só que quando eu tive que lidar novamente com as minhas crenças, a única memória que eu tinha sobre aquelas situações era com a comida. E aí, o que aconteceu? Eu voltei a comer. Então, por quê? Porque, de fato, a minha mente ela não tinha passado por todo o processo da transformação. Só tinha o meu corpo passado por essa transformação. E quando a mente não muda junto com o corpo, o que acontece? Eu não sustento. E aí eu retomo a ganhar peso. Então, é a forma que você tem que pensar, sentir e agir com essa mentalidade. Não é só você ter o corpo magro.
Você tem que pensar como uma pessoa magra, você precisa sentir, a maior parte das vezes, né? Não é que quer dizer que você nunca vai sentir emoções negativas, né? Você vai sentir, porque a gente precisa das emoções negativas também. Imagina se eu não tiver medo. Se eu não tiver medo, eu saio andando pela rua e não olho o farol, eu sou atropelada. Eu preciso ter medo. O medo faz parte. A ansiedade faz parte, porque a ansiedade faz a gente se prevenir de algumas coisas. A raiva faz parte, né? Às vezes a gente tropeça ali no chão, você fica com raiva na hora, mas aquilo passa. O estresse, por mais que seja negativo, o estresse também é algo que é saudável. Vou dar um exemplo. Na academia, quando você faz o exercício, você estressa o músculo. Só que ele se recupera. O estresse que você fica o dia inteiro, que não é saudável, entendeu? Então as emoções negativas, elas também, a gente precisa ter elas, mas a gente não pode viver nelas, porque se eu vivo nelas, eu vivo nas emoções de sobrevivência, tá? E pessoas com a mentalidade magra, elas não vivem com guerra na balança. Se você perguntar para uma pessoa que naturalmente ela é magra, e você perguntar para ela assim, qual o seu peso? Ela fala, sei lá, nunca me peso. Pergunta uma pessoa que nunca sofreu com peso, gente. Você pode fazer o teste que eu tô te falando. Ela vai falar assim, eu não sei não, eu nunca me peso. E se ela subir na balança, ela não tem drama nenhum. Enquanto que uma pessoa que tem uma mentalidade acima do peso, ela sobe na balança, ela sofre, gente. É como se aquela balança estivesse xingando, humilhando ela. A pessoa que tem uma mentalidade magra, ela sobe na balança, ela pode até ter engordado uns 2 quilos. Ela fala, engordei 2 quilos, e aí? Tipo, pra ela não é nada. Não mexe. Ela pode até falar, vou fazer uma dieta, vou melhorar. Mas isso mexe com as emoções dela. Então ela não vive com essa guerra na balança. Quem vive com essa guerra na balança é quem tem uma mentalidade acima do peso. Por isso que fica se pesando todo dia. Por isso que acha que só perda de peso é só balança, não olha os outros resultados. É justamente por conta disso, por essa guerra que ela fica com a balança, né? A gente pensava que a balança é um aparelhinho quadradinho, mas quando eu subo ali, parece que ele conta toda a minha vida. Ele fofoca sobre tudo escondido que eu tô fazendo, entendeu? Por isso que a gente tem raiva da balança. A gente não, porque eu já me libertei disso aí. Mas a gente tem raiva da balança porque aquele número só tá contando todas as suas culpas, as suas frustrações, todas as suas emoções negativas, tá? Pessoas magras, elas comem com consciência e moderação. Então não é que a pessoa não come, né? As pessoas acham, muitas vezes, quem tá no processo de emagrecimento fala assim, eu nunca mais vou comer o que eu gosto. Não é sobre isso. A pessoa tem consciência e moderação. Entendeu? Então ela come de vez em quando. Ela não tem um comportamento de comer sempre, toda hora, todo dia. Mas ela come com consciência e com moderação. Ela sabe equilibrar. Sabe lidar com emoções sem usar a comida como válvula de escape. Ou seja, se a gente já falou aqui, se o seu carro que sabe lidar com a sua emoção somente com a comida, peraí, eu preciso fazer um caminho diferente. Então, às vezes, seu carro, ele é flex. Tanto ele sabe usar a comida, né? O carro, dando exemplo do corpo, ele sabe usar a comida como ele sabe usar outros mecanismos. Né? Ele sabe usar álcool, ele sabe usar eletricidade, mas você sabe usar gasolina. Não, a vida inteira eu pus gasolina aqui. Então não vou mudar. Você nem experimenta outras coisas, entendeu? Então eu vou dar um exemplo. A vida inteira, quando eu senti solidão, eu comia. Aí a pessoa fala assim, não, mas quando você sentir solidão, você pode ligar para alguém para conversar, você pode escrever sobre seus sentimentos, né? Com as ferramentas que eu passo para vocês. Aí a pessoa, não vou fazer isso não. Sabe por quê? Porque ela ainda tá na mentalidade antiga. Então, ela não se dá nem, a experiência de mudar. Aí você fala, não, você estiver se sentindo ansiosa, respira. A pessoa acha que isso é uma bobagem, porque, aqui na mente dela, não, toda vez que eu tô ansiosa, eu como chocolate. Então, tá aqui, tá registrado aqui na sua mente. Mas você tem um carro flex, que você pode usar outros mecanismos, você não usa. Por quê? Você está habituada a só usar a comida. Então, a pessoa que tem a mentalidade magra, ela não usa comida mais. Ela tem outras coisas que ela faz, quando ela tá se sentindo. Confiam na própria capacidade de recomeçar. Então, como eu falei, quando a pessoa tem uma mentalidade magra, mais que ela acabe ganhando ali uns 5 quilos ali, ela vai falar, eu vou recomeçar, vou fazer de novo. Ela não fica na frustração, que muita gente, às vezes, quando tem reganho de peso, fica ali naquele ciclo de frustração, se culpando ali por muito tempo. Então, ela já não age justamente porque ela fica naqueles sentimentos. E se a gente pensar, qual é o maior sentimento que uma pessoa que está acima do peso, ela sente? É a culpa. E o culpado merece o quê? Uma pessoa que mata alguém, o que ele merece? Ele merece prisão. E o sobrepeso é um tipo de prisão. Então a pessoa, ela se pune, porque ela sente muita culpa. E culpa, na tabela das emoções, né, é um dos sentimentos que estão lá embaixo, não tem energia nenhuma para mudança. Quem sente culpa não muda. Pelo contrário, ela se pune cada vez mais. Ela se pune com a comida e ela se prende com a gordura. E quem tem a mentalidade magra, não. Ela confia na própria capacidade. Tá certo, eu ganhei esses 5 quilos aqui. Vou começar de novo e vou ficar até melhor do que eu estava antes. Então, é a mentalidade magra. E aí, vamos lá. Como que a gente forma a mentalidade, né? Para eu poder, se eu adquirir essa mentalidade acima do peso e eu preciso adquirir uma mentalidade magra, como que forma essa mentalidade? Então, é o que eu quero trazer aqui para vocês, tá? A nossa mentalidade, ela é formada por nossas crenças centrais, pensamentos automáticos e padrões de comportamentos repetidos ao longo do tempo, né? Então, a gente tem uma crença central, que eu falo que é a raiz da árvore, é a raiz ali. Só que essa raiz, ela tem um tronco, ela tem galhos, ela tem folhas, ela tem frutos, entendeu? Então,
Os comportamentos são esses galhos, esses frutos aí são seus comportamentos, tá? E esses pensamentos automáticos que a gente tem, tá? Então a gente tem 3 crenças centrais, né? Segundo a TCC, que é a terapia comportamental cognitiva, a gente tem 3 crenças centrais e com base nessas raízes, a gente desenvolve os nossos pensamentos e comportamentos. Então a primeira crença aqui, que é a crença de desamor, né? A crença de desamor, a pessoa se acha ineficiente. Então as pessoas que têm essa crença, elas acham que elas não conseguem. Então, elas acham que realmente há algo nelas que impede delas conseguir emagrecer, por exemplo. Então, ela é ineficiente. Eu não consigo emagrecer. Então, a frase que mais soa no pensamento dela é: eu não consigo emagrecer. Eu não consigo fazer dieta. Eu não consigo ser disciplinada. Então, se você vive com essas frases assim, é provável que você possa ter uma crença de desamor, que é a ineficiência. Eu não consigo. Aí a gente vem para a crença de desamparo. É a pessoa que se sente incapaz. Então, a pessoa que se sente incapaz é uma pessoa que necessita muito dos outros. Eu só faço se minha amiga for comigo. Por exemplo, na academia, só vou para academia se minha amiga for comigo. Eu só consigo emagrecer se eu tiver acompanhamento de alguém. Eu só consigo emagrecer se alguém me incentivar. Então, a pessoa que tem essa crença de incapacidade é esse tipo de pessoa. Que ela acha que ela sempre precisa de algo externo para ajudar ela. E a pessoa que tem a crença de desvalor é a insuficiência. O que é a insuficiência? É aquela pessoa que ela sempre precisa de mais. Não é suficiente o que eu tô fazendo. Então, ela começa, sei lá, a treinar 3 vezes por semana. Ela não treinava nem um dia na semana, mas ela começa a treinar 3 vezes. Aí ela já começa. Ah, mas isso aqui não é suficiente. Ela comia, sei lá, chocolate o dia inteiro. Aí, de repente, ela só tá comendo chocolate no almoço. Mas isso não é suficiente. Então, é o tipo de pessoa que ela vai muito do 8 a 80. Ou ela faz tudo certo, porque ela precisa sentir que tá sendo eficiente, ou ela não faz nada. Então, ela procrastina, ela não faz nada. É a pessoa que tem a crença de desvalor, né? E esses padrões, gente, eles moldam as conexões no cérebro. E é aqui que entra, né, o que a gente vai falar aqui hoje, a neuroplasticidade. O que isso quer dizer, tá, gente? Tantas vezes você repetiu o mesmo comportamento, e aí o que aconteceu? O que a gente chama de sinapses neurais. Quanto mais eu repito aquele comportamento, toda vez que eu penso isso, eu sinto isso e eu ajo dessa forma, eu vou gravando isso na minha memória. Então, é como se você não conhecesse literalmente outro caminho. Então, trazendo aqui de novo o exemplo do nosso carro. Vamos dizer que você vai no mercado, sempre que você vai para aquele mercado, você vai pela mesma avenida. Você gravou aquela avenida. Você sabe tudo, você sabe os faróis que tem naquela avenida, você sabe as lojas que passam por aquela avenida, tudo isso, você sabe as lombadas que tem na avenida, você tá ali, você conhece aquela avenida para ir naquele mercado. Aí, de repente, chega alguém, né, eu, Claudete, mentor, e fala assim: olha, você pode pegar outra via para chegar no mercado. E aí, sabe o que a pessoa faz, muitas vezes? Não, eu sempre fui por essa via aqui. Não vou mudar de via, não. Inconscientemente, não tô dizendo que a pessoa faz, tem gente que fala mesmo, mas tem gente que não, inconscientemente, o cérebro dela expulsa a nova informação. E ela não consegue fazer. Porque eu tô sugerindo uma nova via, mas a pessoa fala, dentro dela fala alguma coisa, não, mas essa nova via eu não conheço os faróis, eu não conheço a lombada, eu não conheço nada. Então o cérebro faz o quê? Volta para a via que você já conhece. Então, de uma forma geral, eu senti ansiedade. Toda vez que eu sinto ansiedade, vem um pensamento, né? Eu não vou conseguir emagrecer, né? Como já passamos do meio do ano, agora a gente já tá no dia 21/7. Muitas pessoas desistem de emagrecer nesse momento, agora no meio do ano. Porque já se passou mais da metade do ano, eu não fiz nada, então a pessoa já desiste, já quer deixar pro ano que vem, né? Então vamos supor que você fala: eu não consegui emagrecer nos primeiros meses do ano, deixa pra lá. Aí o que você vai sentir? Frustração. Toda vez que você sentiu frustração, você só sabia se enfiar no chocolate. Aí vem eu e falo assim: olha, quando você se sentir assim, frustrada, faz um diário dos seus pensamentos ali, escuta uma música, né? Escreve uma carta para você. Aí a sua mente na hora vai falar assim: não, toda vez que eu sentir esse sentimento, eu comia. Então eu vou continuar nesse sentimento. Porque você se habituou, né? Você criou memória sobre isso. Por isso que a neuroplasticidade, ela traz pra gente essa mudança e como que ela acontece com a neuroplasticidade. Eu vou trazer aqui primeiro para vocês, mostrar aonde que tá essa mentalidade que vocês adquiriram que trouxe o corpo que vocês têm hoje, né? Aqui a gente tem 5% só, que é o nosso consciente. É aquele dia que a gente vai falar assim: eu quero emagrecer. Você acorda numa segunda-feira e fala: eu vou emagrecer. Tá no teu consciente, né? Que tá os seus objetivos, as suas reflexões, os seus pensamentos, a memória funcional, a força de vontade e as sensações. Tá no 5%. 5%. Beleza. Acordei, hoje eu vou começar meu processo de emagrecimento, eu vou fazer tudo que é possível. Eu vou fazer marmita, eu vou pra academia, eu vou fazer tudo que é possível. 5% tá falando pra você que você vai. Só que lá embaixo, no seu inconsciente ou subconsciente, é a mesma coisa. Estão os seus medos, os seus traumas, as suas fobias, as suas compulsões, as suas crenças limitantes, as suas emoções, as suas memórias de longo prazo. Aí, quando você começa o teu processo, o teu inconsciente automaticamente fala assim: aqui tem uma memória de fracasso. Toda vez que ela começa o processo de emagrecimento, ela sofre.
ela vai para aquela academia, ela sofre demais, ela corta carboidrato, ela corta doce, ela corta tudo. Não, pelo amor de Deus, não deixa ela emagrecer. Não deixa. Aí o que acontece? O teu inconsciente manda uma informação pro teu consciente falando assim, ó, para aí o processo, porque ela vai sofrer. As memórias que eu tenho aqui não é boas, de emagrecimento não são boas. Então ela vai sofrer. Aí a pessoa insiste, fala assim, não, eu vou emagrecer sim, eu vou continuar. Até briga com o pensamento dela. Aí o inconsciente fala assim, vamos mandar uma doença para ela, que aí ela para, ela fica quieta. Aí a pessoa fica doente. O filho fica doente, ela perde o emprego, alguma coisa acontece. Porque lá no inconsciente dela, tá dizendo perigo. Se ela emagrecer, ela entra em perigo. Por isso que emagrecimento, gente, não pode ser um ato de punição porque você está acima do peso. Emagrecimento é um ato de amor próprio. Enquanto você pensar em emagrecimento como uma forma de punição, como é que eu penso assim, Cláudio, uma forma de punição? É justamente quando você começa o processo pela emoção negativa que você está sentindo. Ela não vai dar sustentação para o processo de emagrecimento. Então, eu acordo na segunda-feira. Aí eu tô com raiva porque no final de semana eu me entupi, sei lá, de lasanha, de hambúrguer, pizza, tudo. Mas na segunda-feira eu acordo com raiva. Eu tô só com emoção. Não tô com a razão. Emagrecimento, ele é, acima de tudo, uma decisão racional. O que é uma decisão racional? Quando eu olho, eu avalio. Eu falo assim, ok, eu quero emagrecer, mas eu vou ter que pagar o preço desse emagrecimento. Qual é o preço que eu vou pagar hoje? Ah, eu vou ter que pagar o preço de todo dia ir treinar. Eu vou ter que pagar o preço de beber 3 litros de água todo dia. Eu vou ter que pagar o preço de me alimentar saudável. Eu vou ter que pagar o preço de dizer não. Você faz essa avaliação. E a partir dessa avaliação, você decide racionalmente, eu vou fazer isso. Quando a gente decide na emoção, a gente trava. Porque enquanto a emoção está ali, você faz. A emoção passou, você para de fazer. Porque a emoção, ela não sustenta. Trazendo novamente o exemplo do carro. O combustível acaba. O combustível acaba. E se eu não reponho o combustível, o que acontece? E até mesmo com as emoções positivas. Por que as pessoas... Aí eu comecei essa semana muito bem, fui tudo muito bem. E aí, ela estava se sentindo feliz, estava vendo os resultados já começando a acontecer. Aí, de repente, ela passou por alguma coisa, alguma situação que aconteceu. O que aconteceu? O sentimento positivo que ela estava acabou. E ela não repôs. E aí ela volta para o mesmo ciclo novamente. Até ela identificar de novo, ela fica ali, às vezes, semanas, meses, às vezes o resto do ano ali, naquela situação, até ela novamente ganhar o combustível da raiva, da frustração e ela começar novamente. Então, tudo aquilo que a gente decide só pela emoção, ele acaba. Você precisa decidir na razão. Na razão. Quando eu decido na razão, eu falo, eu vou pagar o preço disso aqui. Aconteça o que for. Independente do que eu estiver sentindo, eu vou pagar esse preço. Entendeu? Eu fiz até um vídeo no meu Instagram esses dias sobre qual é o valor que você dá para o processo de emagrecimento. Qual é o valor? Quando eu entendo qual é o valor, eu cuido daquilo. Entendeu? É só pensar nas coisas de valor que você tem na sua casa. Às vezes você tinha um fogãozinho simples ali, que você não cuidava tanto daquele fogão simples ali. Ah, cuidava, mas cuidava mais ou menos do fogão. De repente, você ganha um fogão de 5 mil reais. Aquele fogão topzera. Você dá tanto valor para aquilo que você cuida, você não quer mais, você quer cozinhar. Alguém frita alguma coisa suja de óleo. Nossa, pelo amor de Deus, não faz isso com meu fogão, não. Porque você dá valor para aquilo. Quando a gente dá valor para o nosso processo de emagrecimento, é isso. Eu cuido do meu corpo, eu cuido de mim. Eu evito certas coisas, porque não, isso aqui é muito valoroso. Eu paguei muito caro para conquistar esse corpo. Então, eu preciso cuidar dele. Então, muitas vezes, também no processo de emagrecimento, você não dá valor. Você só deu preço. Você só deu o preço. Ah, eu paguei o preço de todo dia para academia, agora eu pago o preço, mas você não deu valor. Você só pagou o preço. Você não deu valor. Daquilo que a gente só paga preço, depois a gente não dá valor. Quantas coisas a gente, quando compra, a gente tá mal feliz, aquela roupa, nossa, eu queria tanto aquela roupa, nossa. E aí eu comprei, usei ela algumas vezes, daqui a pouco você jogou ela lá no guarda-roupa e ela ficou lá, bolando, porque você só deu preço, você não deu valor. A mesma coisa no processo. Quem tem reganho de peso, pode ter certeza, ela não deu valor, ela só deu preço pro processo dela. E aí, o que a neuroplasticidade nos traz, tá? A neuroplasticidade, gente, é a capacidade do cérebro de se reorganizar, criando novas conexões neurais com base em experiências práticas e pensamentos, tá? O cérebro, ele não é fixo. Ele aprende, desaprende e se adapta. Então, boa notícia, né? Se 95% seu não quer, a gente pode desaprender o que está lá nesses 95% e aprender uma nova. A neuroplasticidade diz que o nosso cérebro é o quê? Ele é elástico. Então, o que acontece? A partir do momento que a gente vai criando novas memórias, a gente vai tendo novas conexões, as novas sinapses neurais. Como que acontece as sinapses neurais, gente? Pensa que as sinapses neurais são pulsões elétricas no seu cérebro. Como que eu crio essas pulsões elétricas? Quando eu vou fazendo algo, isso vai ter uma conexão positiva. Então, por exemplo, eu fui para academia hoje. Se eu penso positivamente sobre o fato de eu ter ido para academia, isso vai dando impulsos elétricos no seu cérebro. Ou seja, isso é bom. Ir para academia é bom, porque aí a gente entra numa outra aula que eu dei sobre a questão do significado, né? Então, pensa numa pessoa, às vezes a pessoa vai para academia, eu detesto essa frase, tá pago. Vocês não têm ideia do que tá pago faz. O tá pago faz você ficar devendo. Você nunca vai conquistar algo porque você vai estar sempre devendo. Na força do ódio. O ódio é uma emoção que também não tem força.
Então, eu vou pra academia com ódio. Quem gosta de estar num lugar que você tem ódio? Ninguém gosta. Então, quando você fala essas frases, né, que o pessoal põe, o que acontece? Você tá falando pro seu cérebro, eu só tô aqui por obrigação. E aí, o que o cérebro faz? Eu preciso te proteger, então eu vou fazer você não ir mais. Vai cair uma chuva, você vai ficar doente, alguém vai ficar doente, alguma coisa vai acontecer, mas você não vai mais. Porque você odeia aquela academia, você odeia aquela caminhada, então você não vai mais. Então, você não cria os impulsos elétricos, que é as sinapses neurais. Agora, quando eu vou pra academia, eu falo assim, eu vou pra academia, porque eu vou conquistar o corpo que eu desejo, eu vou ter mais saúde, eu vou melhorar minha autoestima. O que você fala quando você vai pra academia? Você fala coisas positivas, você vai bem, você vai feliz, sabendo que você tá indo cuidar do seu corpo? A mesma coisa sabe pra alimentação. Você come alimentação feliz ou reclamando? Ah, eu tenho que comer isso aqui porque eu tô gorda, eu tenho que comer isso aqui, mas eu queria comer, sei lá, uma pizza. O que você fala pra comida? Tudo isso tá ou alimentando o negativo que está dentro da sua mente, ou está criando as sinapses neurais. E quanto mais sinapses neurais eu vou criando, quanto mais pensamentos positivos, experiências com bases positivas, o que vai acontecendo? Eu vou criando as sinapses neurais, ou seja, aquele caminho, aquela via que eu falei para vocês, você ia para o mercado sempre por aquela via. Você começa a pensar na possibilidade de uma outra via. E aí você vai. Você tem medo? Sim. Você tem ansiedade? Sim. Mas você começa a olhar para o caminho e falar, cara, esse caminho também é legal. Esse caminho é diferente, mas eu tô gostando dele. Ele é desafiador? É, mas eu gosto desse caminho também. Às vezes ele me faz chegar até mais rápido no mercado. Só que para você conhecer esse caminho, você precisa ir nele. E você precisa observar. Você precisa olhar quais lombadas que tem, os faróis, entendeu? Então, quando a gente começa no processo de emagrecimento, por isso que acho que eu já passei no Desafio Start também, a questão de você ter um diário. Quando eu passei nessa parte aqui, isso aqui aconteceu. O que eu vou fazer a próxima vez que eu passar numa parte dessa e tiver? Ah, tem a lombada aqui, eu preciso reduzir a velocidade quando essa lombada aparecer. Vou dar um exemplo aqui. Mulher, geralmente no mês, tem a famosa TPM. Na TPM, naturalmente, você diminui a sua velocidade, porque é hormônio, é inchaço, retenção de líquido. Aí você quer ir para academia na TPM querendo dar aquele gás que você dá quando você não tá na TPM. Aí você não entende. Aí você fica se culpando, se cobrando, porque, hoje eu não consegui fazer o mesmo peso que eu fiz semana passada. Mas porque você não entende que nesse dia, apareceu essa lombada, você precisa reduzir a velocidade e ir mais devagar. Mas depois com essa lombada, você acelera de novo. E às vezes acontecem outras coisas também na nossa vida. Nesse dia, eu não consegui fazer meu treino completo porque eu tava com um dia mais curto. Mas eu vou fazer aqui 10 minutos, tá bom? Entendeu? Então, eu tive que reduzir essa velocidade, mas quando passar isso aqui, eu continuo. Isso é ter uma mentalidade magra. Mas a maioria faz o quê? Na hora que aparece a lombada, ela faz o quê? Ela fica parada, desiste. Ela volta para trás. Não, essa lombada tá alta demais, deixa para lá, eu vou voltar para trás. Então, você precisa aprender esse novo caminho. Mas eu só aprendo esse novo caminho quando eu também olho, observo. Por isso que muitas vezes não se faz necessário a pessoa ir correndo. Porque a pessoa que acelera demais, ela não presta atenção no caminho. Tem uma historinha que todo mundo conhece, eu acredito, né? Que é da lebre e da tartaruga. A lebre, na hora que liberou, ela foi rápido. Ela saiu acelerada, falou, isso já tá ganho, ó, tartaruga, vai devagar. Então a lebre acelerou. Só que chegou uma hora que a lebre cansou e o que ela fez? Ela foi descansar. A tartaruga continuou, foi firme. Mesmo com os obstáculos indo devagar, a tartaruga foi. Chegou um certo ponto que a tartaruga passou a lebre lá dormindo, e a tartaruga passou a lebre. Quando a lebre se deu conta de que ela tinha dormido demais, a tartaruga estava quase chegando. E mesmo a lebre acelerando, a tartaruga chegou primeiro. Porque a tartaruga, ela não se importou com a velocidade, ela se importou com a direção. Enquanto que a lebre só se preocupou com a velocidade. E muitas vezes você é essa pessoa no emagrecimento, você está preocupada com a velocidade, não com a direção. Se eu estou preocupada com a direção, eu observo o caminho. Se eu estou preocupada com a velocidade, eu não observo o caminho. Então, quando eu tenho um reganho de peso, eu não consigo ter, que nem eu trouxe aqui, né? A pessoa que tem a mentalidade magra, ela consegue recomeçar, porque ela prestou atenção no caminho, ela consegue identificar onde foi que eu caí aqui. Aí ela levanta e recomeça ali. E então ela não chega a ganhar uma grande quantidade de peso, porque ela olha, ela observa o caminho dela, ela observou. Aliás, ela foi igual a tartaruga, ela observou o caminho dela. Agora a lebre, não, ela não olhou. Então pode ter uma pedra ali que ela nem viu, ela falou assim, nossa, tinha uma pedra aqui, como é que eu passei por essa pedra? Não sei. Ela foi tão rápido que ela nem sabe como ela passou pela pedra. Então, ela vai ficar ali presa naquela pedra justamente por conta disso. E no emagrecimento, o que isso significa, né? Que a gente pode substituir crenças sabotadoras, por exemplo, eu sou fraca, não consigo, por crenças fortalecedoras, né? Então, a gente começa a mudar os nossos pensamentos. A gente não pode aceitar uma frase, muitas vezes começa de manhã, né? De manhã eu começo e já falo assim, hoje eu não vou conseguir ir pra academia. Aquilo já te deixa frustrada. Aí que você faz, já no café da manhã você já começa a falhar. Às vezes só pelo motivo que você não vai conseguir ir pra academia naquele dia. Então, troco por crenças fortalecedoras. Não, hoje eu não vou para academia, mas amanhã eu consigo ir. Hoje eu não vou, porque eu tenho um compromisso, não vou poder ir, mas amanhã eu vou conseguir ir. Então, eu mudo as frases que estão na minha mente. Podemos recondicionar respostas emocionais, como comer por ansiedade, por estratégias mais saudáveis. Ou seja, né, se toda vez que eu tô com ansiedade eu como, eu posso colocar estratégias mais saudáveis. Eu posso criar outras estratégias. Então, toda vez que eu tinha ansiedade, eu comia. Mas eu posso fazer 1 minuto de respiração.
Se você fizer respiração, as pessoas não dão valor para a respiração, só que a respiração manda ar para o seu cérebro ter tempo para pensar. Porque até o cérebro precisa de oxigênio. Quando a gente está com ansiedade, a mente acelera, o coração acelera, a mão começa a suar, a pupila dilata. Só que se eu respirar, eu mando ar para o cérebro, peraí, deixa eu ver a nova informação aqui. Então, parece uma besteira, mas o simples respirar já ajuda você a mudar. Como a TCC, ela explica, né, o comportamento alimentar, né? A terapia cognitivo-comportamental parte da ideia de que nossos pensamentos afetam nossas emoções, que afetam nossos comportamentos. Ou seja, eu penso, logo eu sinto, logo eu comporto, entendeu? Então, a TCC, a principal ferramenta da TCC é justamente os pensamentos, né? Mas da psicologia também. A psicologia em si, ela parte da mentalidade do ser humano, né? E a psicologia, gente, antigamente, foi em 1964 só que a psicologia se tornou ciência, porque justamente não tinha um objeto de estudo, né? E aí, em 1964, foi decretado que o comportamento do ser humano era o objeto de estudo. Por quê? Porque o pensamento resultava nas emoções que resultavam em comportamento. Então, era um objeto final. Então, eu estudando o comportamento desse ser humano, eu chegaria nas emoções que ele sente e chegaria nos pensamentos que ele pensa ali também. Então, a TCC parte dessa informação. Se eu identificar o pensamento, e eu conseguir modificar o pensamento, logo eu sinto diferente, logo eu me comporto diferente, né? Tanto que na própria Bíblia tem isso, gente. Assim como tu pensa, tu és. Já estava isso lá, né? Assim como em Romanos também está lá escrito assim, transformar-vos pela renovação da vossa mente, ou seja, dos seus pensamentos. Tem que mudar a forma como que você pensa. Se você quiser mudar algo na sua vida, eu preciso mudar a forma como eu penso, né? Então, como é que o modelo cognitivo faz, né? O pensamento, já estraguei tudo, então eu vou comer o resto do bolo, né? Quantas vezes a gente comeu um pedaço, sabe? Eu, sem querer, eu fui lá, comi um pedaço, né? Já estraguei tudo hoje mesmo, quer saber? Eu vou comer o resto do bolo, e dali do bolo é só o começo. Às vezes você não percebe qual é o ponto da piada. Às vezes foi numa sexta-feira, que nem eu falo, o final de semana é um dos maiores, assim, sabotadores, porque às vezes na sexta-feira a pessoa comeu um bombom depois do almoço, mas aí ela pensa, já estraguei tudo, ela fica sexta, sábado e domingo, aí na segunda-feira que vem a frustração. Ela vai recomeçar. Mas se na sexta-feira ela tivesse comido aquele bombom e ela pensava, tá tudo bem, eu comi esse bombom, não estava programado, mas eu vou continuar. Mas ela pensa o quê? Já estraguei tudo, então eu vou comer tudo que eu quiser. Agora, já era, né? Então, esse pensamento, já estraguei tudo, então eu vou comer o resto do bolo, a emoção que vem? Culpa e frustração. E como eu disse, um culpado merece o quê? Mais punição. Aí, qual é o comportamento que eu tenho? Começa a comer compulsivamente. Eu já estraguei tudo, então eu vou comer muito, mais e mais e mais e mais. Entendeu? A TCC, ela ajuda a identificar e reestruturar os pensamentos disfuncionais, trazendo consciência e controle. Vou trazer até aqui um exemplo mais específico para você, ó. A situação, você está no processo de emagrecimento e à tarde você come um pedaço de bolo que não estava no seu plano. Ali, bolo não estava no meu plano, mas aí de repente eu comi. O pensamento disfuncional, automático e sabotador. Então isso está automático na sua cabeça. Toda vez que eu me saboto, né, que eu como disfuncional, o que acontece? Pronto, estraguei tudo, já comi mesmo, agora eu vou aproveitar e vou comer o que tiver pela frente. Começou com um pedacinho de bolo de nada, que você comeu, você já colocou, já generalizou, né? A TCC também traz isso pra gente, né? Que o ser humano, ele tende a generalizar tudo. Então, é como se fosse assim, você quando era criança foi mordida por um cachorro, né? Um cachorro, sei lá, um cachorro, vamos colocar, um vira-lata. Você foi mordido por um vira-lata. Você tem medo de todos os cachorros. Porque você generalizou. Então, o cérebro, ele faz muito isso, ele generaliza tudo. Então, as más experiências, principalmente, o cérebro tende a generalizar. Então, muitas vezes, por exemplo, em relacionamento, a pessoa que foi traída pelo primeiro namorado, ela tende a achar que todos os homens traem. Porque foi uma situação que aconteceu, ela generalizou. Então, o cérebro, ele faz muitas vezes isso, né? Então, o que você faz? Como você generaliza, já estraguei tudo, né? Já estraguei tudo, vou comer tudo que tiver pela frente, você vai fazer o quê? Você vai lembrar de todas as vezes que você estragou e você teve o mesmo comportamento, tá? E qual é a consequência? Vem o sentimento de culpa, a perda do controle e a possível compulsão alimentar ou não, ou o comer transtornado, que é só você ficar beliscando ali, porque você, na hora que você comeu um pedaço de bolo, você não soube se acolher, ter a autocompaixão de dizer, tá certo, eu escorreguei aqui agora, mas na próxima eu vou fazer diferente. Então, essa situação é de uma pessoa que tem a mentalidade disfuncional. Agora, olha uma pessoa que tem uma mentalidade funcional, como que ela pensa, né? Tá lá no processo de emagrecimento e à tarde comeu um pedaço de bolo, né? A pessoa pensa, comer um pedaço de bolo não anula todo o meu esforço. Eu posso escolher cuidar do restante do meu dia. Olha só. Quantas vezes você, acordei, sei lá, fiz meu jejum intermitente bonitinho, fui lá pra academia de manhã, fiz meu cardio, aí fui lá, almocei meu almoço saudável, mas aí eu abri a geladeira, tinha lá um doce e eu fui lá e comi. Aí, por conta de um doce, você esquece que você já foi pra academia, que você já fez jejum, que você já fez seu cardio, que você... Todas as outras coisas. Por causa de uma coisa negativa. Você anula todo o resto. É igual como a pessoa, sei lá, começou a perder peso, lá perde 10 quilos. Aí, naquela semana, ela tá na TPM, aí a balança subiu 1 quilo, porque, né, na TPM a gente pode subir aí de 3 a 5 quilos, né, dependendo do seu perfil. Eu já cheguei a pesar 5 quilos a mais, gente. Eu retenho água aqui, vocês não têm ideia. Minhas pernas incham, eu fico bem inchada quando eu tô na TPM, quando a TPM tá bem forte mesmo. Mesmo eu fazendo minhas coisas tudo certinho ali, eu começo a reter líquido.
Aí você sobe na balança, TPM lá, 2 quilos a mais. Aí você fala, cara, estraguei tudo. Quer saber? Eu vou comer. Porque TPM a gente já fica mais ansiosa, né? Eu vou comer tudo que eu quiser. Aí fica lá uma semana de TPM, uma semana comendo. Aí aquilo que era só 2 quilos, você transforma em 5, 6 quilos, porque você subiu na balança, você se frustrou, né? Então, a pessoa que tem um pensamento funcional, primeiro que ela não vai nem se pesar na TPM, né? Porque ela já sabe que vai estar ali uma alteraçãozinha ali, nem que seja 1 quilo, né? Porque toda mulher tem uma alteração de peso ali na TPM, tá? Mas a pessoa que ela tem um pensamento funcional, ela vai sempre pensar, ué, mas eu ainda tô ganhando, porque eu fui pra academia, eu fiz jejum, eu fiz isso, fiz aquilo. Então, só um pedaço de bolo não vai alterar o meu processo. E a consequência da gente ter um pensamento funcional? A sensação de autorresponsabilidade. Retomada do foco, menos culpa e mais equilíbrio. Entendeu? Quando eu falo sobre consciência, gente, que é o que eu mais estou pregando aqui nos últimos tempos, é ter consciência, gente, não é sobre se proibir, é sobre você ter consciência, entendeu? Nem hoje. Ontem eu fui comer fora. E era o quê? Churrasco. Churrasco já tem sal, gente. Sal já retém um pouco mais de líquido. O que eu faço na segunda-feira? Opa, vou diminuir um pouquinho no sal, vou comer um pouco menos de carboidrato na segunda-feira, entendeu? Vou dar uma reduzida ali. Não fiz jejum muito esticado hoje, eu fiz um jejum um pouco menor, justamente porque eu não quero sentir esse sentimento de punição, porque muitas vezes no passado, quando eu tinha essa mentalidade disfuncional, sabe o que eu fazia na segunda-feira, gente? Eu ficava de jejum o dia inteiro. Eu me punia por aquilo que eu fiz no domingo. Agora eu faço o contrário. Se no domingo houve alguma coisa que eu comi fora do programado, o que eu faço na segunda-feira, eu faço menos jejum. Porque eu não quero me punir. Agora eu já tinha programado fazer uma alimentação mais limpa e principalmente que eu quero aumentar a proteína. Então, esse é o pensamento. Não é sobre se punir. Tudo que eu faço por punição, eu tendo a me maltratar e ficar me punindo mais. E aí eu fico nesse ciclo de culpa, de frustração, de compulsão alimentar, e eu não saio desse ciclo. Então eu preciso mudar a forma como eu penso. Principalmente quando há um desvio, né? Então agora eu quero fazer com vocês um teste de pensamentos, tá? Onde você vai identificar quais são os principais pensamentos que estão sabotando o seu processo de emagrecimento, né? Então, vai ser 2 respostas, gente, é sim ou não, né? Se você puder anotar aí, são 15 perguntas, tá? Então, você só vai colocar sim ou não em cada pergunta que eu vou fazer aqui. Cada pergunta não, cada afirmação que eu fizer aqui, você vai colocar sim ou não, tá? Sim, eu penso assim com frequência, né? Você vai se identificar, não se preocupa. Você vai se identificar quando a frase aparecer, você vai falar, cara, eu penso desse jeito. E não, raramente eu penso assim, tá? Então, se for possível, quem tiver aí, anotar, né? Para você saber quantas respostas você deu sim, quantas respostas você deu não, tá? Então, é bom. Ou você vai colocando aí no chat e depois você vai conferindo aí as respostas, tá? Porque essa ferramenta é muito importante para você identificar quais os pensamentos que você tem mais pensado com frequência. Porque a partir daí, a gente vai partir para uma reestruturação. Então, eu vou ler um por um aqui devagar e vocês vão vendo aí, tá? Pensamento número 1. Se eu sair da dieta hoje, já estraguei tudo. Quantas vezes você acaba fazendo isso? Você sai, come um bombonzinho ali, você já fala, já estraguei tudo, e aí você começa o ciclo da autossabotagem. Então, quem pensa assim se eu sair da dieta hoje, já estraguei tudo, e a pessoa fica nesse ciclo por um período aí, né? Eu nunca consigo manter um plano por muito tempo. Olha só, a pessoa já pensa que ela não vai conseguir por muito tempo. Então, ela já começa o processo já pensando que em algum momento ela vai fracassar, tá? Sim, não, você pensa dessa forma. Só vou ser feliz quando eu atingir meu peso ideal. Ou seja, a pessoa não entende que é a felicidade que emagrece. Na verdade, não é você emagrecer para ser feliz, é você ser feliz para emagrecer. O que é isso, né, gente? É quando eu começo a me amar. É de olhar para mim com mais amor, com mais compaixão e falar assim, cara, eu vou fazer isso por amor a mim. Por isso que é a felicidade emagrece. Não, eu vou emagrecer para ser feliz. Eu preciso ser feliz para emagrecer. Eu quero ser feliz agora para poder emagrecer. E aí, com essa felicidade, eu cuido do meu corpo, tá? Então, vê se você não pensa, eu vou ser só feliz na vida quando eu atingir meu peso. E aí, a pessoa que tem esse pensamento, como às vezes está muito distante, ela se frustra o tempo todo. Porque ela acha que ela nunca vai chegar lá. Se eu comi errado uma vez, posso continuar comendo errado o resto do dia. Ou seja, a pessoa que acha que se ela comeu errado na hora do almoço, o resto do dia ela tem que comer errado também. Porque ela precisa fazer 100%. Ela não pode fazer só 60%, 70%, ela tem que fazer tudo certinho. As pessoas devem estar me olhando e me julgando pelo meu corpo. Você pensa dessa forma? Você acha que todo mundo tá te olhando, te julgando? Somente quem tem medo de ir pra academia, né? Às vezes a pessoa acha que quem tá lá na academia vai estar o tempo todo olhando e julgando ela, né? Mas a maioria das pessoas não tá nem aí, né? Pra pessoa, mas a pessoa, como ela tem essa crença, ela acha que tá todo mundo o tempo todo olhando pra ela, por conta do peso dela. Se eu não emagrecer rápido, é porque sou fraca. Olha só, as pessoas acham, mais uma vez, né? Elas, em vez de quererem ser tartarugas, elas querem ser lebres. E ela acelera demais e ela tem que parar para descansar. E é nesse parar que ela volta a ter reganho de peso. Entendeu? Então, ela acha que ela tem que ser rápida, tá? Você pode ser rápido se a mudança de mentalidade for acompanhar. Mas, se você emagrecer rápido demais e você voltar a ter os mesmos pensamentos que você tinha antes, o peso vai voltar na mesma velocidade que você perdeu. Eu preciso seguir 100%, senão não vale a pena. Aquela pessoa ou é 8 ou 80. Ou eu faço tudo certinho ou não faço nada. Então, ela procrastina muito justamente por isso.
todo mundo consegue emagrecer, menos eu, né? Aquela pessoa que se vitimiza, né? Ai, todo mundo tá conseguindo, né? Parece que se você abrir a rede social dela, o Instagram, só tem antes e depois de milhares de pessoas, né? Ela passa mais tempo observando a vida dos outros, que todo mundo tá conseguindo, mas a dela ela não observa, né? A pessoa que tem esse pensamento, ela fica só olhando isso, olhando mais para a vida do outro e esquecendo de olhar para ela mesma, né? Comer é o único momento de prazer, né? Tem muita gente que a vida tá tão, às vezes, conturbada, né? E nem, às vezes nem a vida, né? Ela mesma, dentro dos pensamentos dela, que a vida tá conturbada, ela acha que só tem prazer na comida. Tem mais nada. A casa dela não dá prazer, os filhos não dá prazer, entendeu? Eu tive uma aluna que ela falava pra mim, eu passava o dia inteiro na cama, deitada. Mas ela não tinha, a vida dela não tava ruim, né? A vida dela não tava ruim, mas tudo normal, o marido trabalhando, os filhos, tudo. Mas ela só falava que só tinha prazer, era comendo e ficando deitada, mais nada. Tipo, como se não tivesse mais nada na vida dela. E ao longo do processo, ela foi mudando a mentalidade dela. Hoje ela tá até estudando, né? Ela me mandou mensagem recentemente, ela falou, claro, eu voltei a estudar. Olha que legal. Que a pessoa conheceu novos prazeres. O prazer que ela tinha só de comer e ficar deitada, ela descobriu novos prazeres, tá? Não adianta tentar de novo, eu sempre falho. Ou seja, olha o pensamento. Por que eu vou começar? Tem uma pessoa que ela evita já começar. Eu falava na live de hoje, né? Fiz o desafio Start. Muita gente mandou mensagem, não entrou. Quer dizer que é porque o desafio Start não ia funcionar? Não, porque a pessoa não adianta tentar de novo. Eu falho, eu sempre falho, né? Ou aquelas pessoas que vai, será que eu consigo? A pessoa pergunta pra mim, será que eu consigo? Não, você tem que entrar já com esse objetivo. Eu vou conseguir. Entendeu? Por mais que eu vou falhar, mas eu vou conseguir. Emagrecer é muito difícil pra mim. Nossa, tudo que você fala que é difícil, gente, não só para emagrecimento, mas na vida. É difícil ganhar dinheiro. É difícil arrumar alguém. Tudo que você fala que é difícil, gente, você já tá mandando um comando pra vida. É difícil. Então você não consegue encontrar facilidade, né? Você sempre acha que as coisas estão muito difíceis para você. Entendeu? Então a pessoa que pensa, é muito difícil emagrecer para você, ela fica bloqueada nisso. Pensa numa coisa difícil, eu não vou gastar energia com isso. Porque é difícil? Eu não vou tentar. A pessoa nem tenta, muitas vezes, porque ela já tá com nas cabeças que é difícil, né? Tanto que uma das minhas afirmações, quando eu tive o reganho de peso, a minha afirmação era, é muito fácil emagrecer. Né? Que era, eu sou magra, eu sou saudável, eu sou feliz, né? Tudo que eu como me ajuda a emagrecer. É muito fácil emagrecer, eu perco peso todos os dias. Eram as minhas afirmações, eu fazia essas afirmações todos os dias, gente. Todo santo dia. Meu marido tá aí de prova, porque ele falava, você tá ficando doida, né? Na frente desse espelho falando essas frases. Mas era pra mim mudar, reestruturar meus pensamentos, porque na minha cabeça era difícil. Então, eu comecei a falar que era fácil. O que aconteceu? Realmente, começou a se tornar muito fácil. E hoje, todo mundo chega pra mim e fala assim, mas é muito difícil emagrecer. Eu falei, não é fácil. Porque isso entrou na minha mente, é muito fácil. E literalmente hoje eu penso dessa forma. É muito fácil emagrecer, gente. E é fácil, de fato. Se você for pensar em emagrecimento, gente, é uma conta matemática. Eu gasto mais calorias, eu consumo menos calorias. Eu emagreço. Sobra um déficit calórico, eu emagreço. É fácil. Não tem dificuldade. Qual é a dificuldade? São os meus pensamentos. Não é o processo de emagrecimento em si, entendeu? Porque se eu seguir essa fórmula aí, eu consigo emagrecer, tá? Eu deveria ter mais força de vontade, né? A pessoa pensa, lembra? Eu mostrei lá o iceberg, a força de vontade tá onde? 5% apenas. Não tem como você ter mais força de vontade. Porque a força de vontade é só 5%. 5% contra 95%. É muito pouco, né? Quando como algo fora da dieta, me sinto um fracasso, né? Quantas vezes, às vezes, você come só alguma coisinha ali, às vezes nem é muita coisa que você comeu, mas você já tá se sentindo fracassada. Com uma pequena falha, você já tá se sentindo fracassada e você começa a se punir. Se eu não vejo resultado na balança, é um sinal de que nada está funcionando. Ou seja, se o número da balança não descer, não teve resultado. Nem sempre é a balança que vai dizer que você está tendo resultado. Existem outras coisas que também pontuam, como medidas, como mudança de comportamento, como mudança de pensamento. Isso não é medido na balança. Mas as pessoas só estão preocupadas com o número da balança descendo, né? Eu me comparo o tempo todo com quem está mais magra, né? Aquela pessoa que às vezes até conseguiu já perder um peso, mas o tempo todo ela tá ali se comparando com o outro. Não, mas fulano perdeu 10 quilos, parece que tá mais magro que eu. Entendeu? Eu já vi isso acontecer, inclusive nos meus grupos de emagrecimento. Eu vi a pessoa falando assim, nossa, mas você pesa mais que eu e você parece que é mais magra que eu. Então, a pessoa que tá sempre se comparando com o outro, né? Sempre tem alguém melhor do que ela, né? Mas que ela já tenha tido um resultado, ela sempre tá se comparando, tá? Então, gente, contem aí quantos sims você deram, quantos não vocês deram aí, para essas 15 afirmações aí, tá? Porque a gente vai ver aqui o resultado do teste. Se vocês quiserem colocar no chat aí, quanto que vocês fizeram aí de sim? Ó, 7, né, Elisângela? Deu 7, menos da metade. 8 não, ó. E bom, já é muito bom. E esses sims que vocês foram dando, tá? Esses sim que vocês foram dando, vocês podem pontuar de 0 a 10. Vocês podem pontuar de 0 a 10, ó. A Aula falou 7 não, 8 sim. Por que você pode pontuar de 0 a 10, né? Porque o que você vai fazer, tá? Não tem aqui no teste, mas é algo que eu faço também com uma outra ferramenta que eu dou, mas só com as minhas alunas individuais. O que acontece? Quando você pontua de 0 a 10, você vai identificar qual é o pensamento que é mais recorrente. Então, por exemplo, se eu sair da dieta hoje, já estraguei tudo. Às vezes você vai dar um 5 para isso. Então, é um pensamento que aparece de vez em quando. Acho que
A Rose que colocou aqui, a Roselma colocou aqui, né? Que 2 ela viu que às vezes, né? Então aquele pensamento ele aparece, mas às vezes ele aparece para mim. Ele não é recorrente. Mas às vezes você Edna, você pode fazer depois também o teste, tá? 2 sim. Eu vou ver se eu mando um print dessa parte aqui para você, aí você faz, tá? Aí vamos supor que você tem um pensamento assim, emagrecer é muito difícil para mim. E esse pensamento tá no nível 8. Você fala, cara, eu penso muito isso quase que todo dia. Opa, qual é o pensamento que você tem que trabalhar primeiro? O que tá mais difícil. O que tá mais alto, entendeu? Então, se aqueles que só aparecem de vez em quando, não tem um nível tão alto, não é que você não vai trabalhar eles, mas eles não apresentam tanto perigo. O perigo tá naqueles pensamentos que aparecem todo santo dia, entendeu? É eles que estão sabotando o teu processo. Então, vamos ver aqui o resultado, ó. Vamos lá, se você deu de 0 a 4 respostas sim, sua mentalidade já tem traços funcionais. Continue reforçando pensamentos realistas e autocompassivos. Ou seja, de 0 a 4, né? Então, às vezes, tem algum pensamento que às vezes é recorrente na sua cabeça, mas ele não tem tanta força, entendeu? Ele aparece ali, mas você já consegue dar uma driblada nele, né? Eu tinha um pensamento, gente, que eu tinha, antigo, né? Que era assim, se eu comesse, por exemplo, se eu comesse pão, eu ia ficar inchada. Eu percebi que esse pensamento aparecia toda vez que eu comia algum tipo de massa. Eu já tava esperando que eu ia ficar inchada. E aí eu comecei a trabalhar, falei assim, não, nem todo mundo que come massa fica inchado. Por que eu tenho que ficar inchada? Mas era o pensamento. Eu pensava tão fortemente isso daí, que acabava que no outro dia eu tava inchada mesmo. Que era o meu pensamento. Então eu comecei a reestruturar esse pensamento. Então existem pensamentos que vão aparecer pra você. Mas de 0 a 4 você consegue ali dar uma driblada nele, tá? De 5 a 9 respostas sim, tá? Sinais de pensamento sabotador. Reestruturar essas crenças pode acelerar seus resultados e reduzir a culpa. Ou seja, se você começar a passar por esse processo da reestruturação dos pensamentos, você vai acelerar seus resultados, porque são os pensamentos que estão bloqueando seu resultado. Então, a partir do momento que eu começo a reestruturar, mudar o pensamento, como que eu mudo um pensamento? Lembra que eu falei da neuroplasticidade, que precisa de sinapses neurais? O pensamento ele vai aparecer, mas você precisa, toda vez que ele aparecer, você fazer um novo pensamento. Então, apareceu, é muito difícil emagrecer? Fala assim, é desafiador emagrecer, mas eu continuo no processo porque uma hora o resultado vai. Então, você não tá só discordando do pensamento, mas você tá dizendo, tá desafiador, mas eu consigo mudar isso aqui, entendeu? Porque às vezes você colocar, não, é muito fácil emagrecer, vai bater muito forte, mas você pode, tá desafiador, mas eu vou continuar isso aqui porque uma hora isso aqui vai dar resultado. Tá vendo que você não discordou totalmente do pensamento, mas você foi reestruturando ele ali. Com o tempo você vai falar, não é difícil não, é fácil emagrecer, entendeu? E se você respondeu 10 ou mais respostas, sim, né? A sua mente pode estar travando seu processo. O caminho não é mais esforço, e sim mais consciência e mais reprogramação. Ou seja, acho que ninguém colocou aqui, mas se você teve mais de 10 respostas, você está com pensamentos negativos o dia todo. E esses pensamentos estão mantendo você presa nesse ciclo. Aí, e você não consegue sair desse lugar, entendeu? Então você precisa o quê? Mais consciência, eu preciso identificar esses pensamentos, né? Que é o que a gente um pouco fez aqui. Mas pode ter mais pensamentos aí que você precisa identificar, que estão travando o teu processo de emagrecimento. Então eu queria mostrar um vídeo para vocês, que esse vídeo aqui, gente, não tem a ver com emagrecimento. Mas é para vocês entenderem que quando a gente muda a forma como a gente pensa, outras coisas acontecem na nossa vida, né? E esse vídeo aqui é um pedacinho de um filme, tá? Deixa eu ver se vai carregar. Se não carregar, eu mando depois. Aqui. O nome do filme é Mãos Talentosas. O que acontece nesse filme, né? Ele achava que ele era burro, né? Na verdade, ele não tinha muita inteligência. Ele fazia com que ele realmente... Chega no filme, ele tira 0 numa prova, né? Só que aí a mãe dele não acreditava nisso. A mãe dele falava, não, você pode aprender. O que a mãe dele começou a fazer, tanto ele como o irmão dele? A mãe dele fez eles começarem a ler livros. Com isso, com essa mentalidade que a mãe dele tinha, fez com que ele mudasse. Exatamente, esse filme é muito incrível. A mentalidade de uma mãe, tá? Mas ele também começou a acreditar em si mesmo. Que chegou um momento que ele decidiu que ele queria ser, eu vou ser médico. Ele tinha dinheiro? Não. Ele não tinha nada para ser médico. Mas ele adquiriu essa mentalidade de falar, eu vou ser médico, eu sou capaz disso. Então eu vou mostrar esse pedacinho desse vídeo para vocês entenderem como a gente mudar a forma como a gente pensa, muda nossos resultados também. Eu vou acelerar só um pouquinho. Benjamin é um rapaz de cor. Não há páreo, vida dele. Ele chegou a nós com tremendas desvantagens. Não há motivo para não fazer melhor do que ele. O que é com vocês, crianças? Vocês não lutam o suficiente. Deviam se envergonhar. Benjamin, quantas você acertou? Nada. 9? Ai, Benjamin, isso é ótimo. Não 9, Sr. Williamson. Ele disse nada. Eu sou burro, não é não. Você é um menino inteligente. Escuta aqui. Você não está usando essa inteligência. Você não foi feito pra fracassar, Penny. Continue tirando notas como essa e vai passar a vida toda varrendo o chão numa fábrica. Não é a vida que eu quero pra você. Também não é a vida que Deus quer pra você. Você é inteligente. Vamos ter que usar a imaginação. Eu não tenho isso. Claro que tem. Todo mundo tem imaginação. Não eu. Mãe, meu cérebro não funciona. Penny, seu cérebro funciona. Não, mãe. Você tem o mundo todo aqui. Sabe o que é isso? Isso é outro mundo, Betty. Você acaba de entrar num outro mundo. Você só tem que enxergar além do que vê. Ei, Benny, você é o cara mais burro da classe. Mas sabe o que disseram no Cronkite no jornal de ontem? Que você é o cara mais burro do mundo. Eu lembro a história de um médico missionário. Mãe, eu quero ser médico.
Um médico missionário, igual que o pastor Ford falou. Você pode ser o que quiser nessa vida, contanto que trabalhe pra isso. Deus não vai abandonar vocês. Vocês assistem televisão demais. Nem tanto, mãe. Não se preocupem com os outros, o mundo todo tá cheio de outros. O que vamos fazer com o nosso tempo livre? Boa pergunta. Vocês vão à biblioteca pegar 2 livros e no fim de semana vão me dar o resumo escrito do que vocês leram. Vocês 2 vão começar agora. Por que perdem tanto tempo vendo televisão? Se usarem esse tempo pra desenvolver o que Deus lhe deu, não vai demorar pra que os outros vejam vocês na TV. Como a senhora se sustenta? Eu limpo casas e sou babá. É o que eu posso fazer. Eu sou muito burra. Eu nem sei ler. Mãe, preciso de ajuda. Você pode ler aqui pra mim? Eu preciso de óculos de leitura. Por que você não me diz do que se trata? Eu não quero que meus filhos acabem do mesmo jeito. Meus parabéns. Está muito melhor. Benjamin, quantas você acertou? 24 de 25. O Johns Hopkins aceita apenas 2 alunos por ano para residência em neurocirurgia. Esse ano temos 125 inscritos. Então, por que acha que devemos aceitar? Eu tenho boas notas e excelentes recomendações. Como todos os outros também têm. Um neurocirurgião, oh meu Deus. Mas me diga uma coisa. Por que você decidiu ser médico de cérebros? Ele é um milagre. Acredita em milagres? Acredito que todos podemos fazer milagres. Bem aqui. Esse é o canal. A fonte, a inspiração para realizações realmente fantásticas. Doutor, segundo essas fichas, ele pode estar anêmico. Eu não acho que... O que você acha não importa. Faça o que eu digo. Se não mudar sua atitude, eu posso tirá-lo da neurocirurgia antes que você diga falou, meu. Você operou esse homem sem nenhuma supervisão, sem nenhuma permissão. Você colocou esse hospital num enorme risco letal. Se esse homem morresse, sua carreira teria terminado. Fez muito bem, Dr. Carson. Meus parabéns por ter tomado a decisão correta, apesar das possíveis consequências. O médico disse que ela é epilética e mentalmente retardada. Não, eu posso te afirmar que ela não é. Acha mesmo que pode me ajudar? Eu vou tentar. Só vai demorar um pouco para sabermos se ela pode se mover ou falar. Mamãe. Pai. Meu Deus. Gêmeos, craniópagos occipitais nunca sobreviveram ambos à separação. Se não forem separados, vão passar o resto da vida na cama, de costas. Você vai fazer isso mesmo? Isso nunca foi feito. Em situações como essa, um bebê sempre morre. Mas infelizmente nós perdemos os bebês. Eu sinto muito. Não pude fazer nada. Você não vai recuperar seus bebês salvando esses. Mas mesmo se falhar, ao menos fez alguma coisa. Você pode fazer isso. Claro que pode. Você tem o mundo todo aqui. Você só precisa enxergar além do que vê. Se você não tiver a solução, ninguém vai ter. Eu vou operar. Os gêmeos Rausch sobreviveram à cirurgia e voltaram para a Alemanha, onde vivem hoje. Desde então, Ben Carson operou um total de 5 pares de gêmeos craniópagos. Ele operou centenas de crianças. E a hemisferectomia agora é um tratamento aceito para crianças propensas a frequentes e severas convulsões. Vocês percebem o que é o poder de um pensamento, mas não começou com ele, né? Ele falava que ele era burro, que o cérebro dele não funcionava. O que a mãe dele fez? A mãe dele falou assim, não, seu cérebro funciona assim. A mãe dele começou com a mãe dele, fazendo ele acreditar quanto que o cérebro dele funcionava, e depois ele mesmo começou a implementar. Mas vocês percebem que teve uma coisa que ele decidiu ainda criança, eu vou ser médico. Ele deu uma direção. Então, ele deu uma motivação para que ele começasse a estudar e desenvolvesse. E tem uma outra coisa nesse filme, gente. Ele não comemorou quando ele tirou a melhor nota. Ele tirava a pior nota quando ele subiu um. Ele tirava a nota E, que foi quando ele não acertou nada. Quando ele tirou um D, ou seja, primeiro degrau que ele subiu, ele já comemorou. Quantas vezes você já perdeu 1 quilo, 2 quilos e você não comemorou? Não adianta comemorar só quando você chegar lá no final do processo. Você precisa comemorar cada degrau que você sobe. E se você mudar a forma como você pensa sobre si mesmo, e aí você muda a visão, você muda o óculos, né? Como a mãe dele diz, é só você enxergar além do que vê. Ou seja, além da sua crença. Além desse pensamento. Se você conseguir enxergar além desse pensamento, você consegue mudar qualquer coisa. Qualquer coisa que a gente quiser conquistar na nossa vida, a gente precisa mudar aqui, ó. É a crença que está dentro da cabeça da gente. Se eu mudo essa crença, eu mudo meu corpo, eu mudo meu comportamento, eu conquisto aquilo que eu desejo, né? Então, eu trouxe hoje essa ferramenta para vocês, que é 5 passos para reprogramar um pensamento sabotador, tá? Como é que a gente faz? A gente precisa identificar o pensamento. Vocês já fizeram aqui, identificaram alguns aqui, tá? Já identificou, exemplo, nunca consigo emagrecer. É um pensamento, né? Então, você tem que reconhecer qual é a emoção que gera esse pensamento. Então, toda vez que você pensa que nunca consegue emagrecer, qual é a emoção que você sente? Uma frustração, tristeza, culpa, desânimo? O que você sente? Você precisa entender. Porque se a emoção é o que dá, que é o combustível do pensamento, opa, eu preciso saber o que eu sinto toda vez. Às vezes é mais fácil identificar até a emoção do que o pensamento, porque o pensamento é automático, é rápido, né? Às vezes você identifica a emoção primeiro, você fala, nossa, eu sinto muita tristeza. Aí você começa a observar o pensamento, nossa, toda vez que eu penso dessa forma, eu sinto tristeza, né? E aí você questionar o pensamento. Isso realmente é verdade? Já fiz diferente antes? Então, por exemplo, eu nunca consigo emagrecer, e você às vezes já conseguiu emagrecer 20, 30 quilos. Já conseguiu emagrecer 10? Se eu nunca consigo emagrecer, eu nunca emagreci nada. Se alguma vez na minha vida eu já consegui emagrecer, então já é mentira esse pensamento. Eu consigo. Entendeu?
Então, você tem que se questionar o pensamento. Deixar ele vir e tomar conta e você alimenta ele com mais verdades. Não, você tem que se questionar. Peraí, isso é verdade mesmo? E eu só consigo questionar o pensamento quando eu faço uma avaliação, né? Quando eu olho para minha vida, eu falo assim, peraí, eu já fiz isso antes? Aí, vamos supor, trazer para o dia a dia, né? Às vezes você fala, nossa, eu não consigo fazer um dia certo, tudo certo na minha dieta. Aí você olha e fala, cara, já teve dias que eu fiz tudo certinho. O que eu fiz nesse dia que fez tudo certinho? Às vezes você começou o dia planejando, por exemplo. Às vezes você começou o dia, às vezes parece uma besteira, mas tomando água. Naquele dia você não tomou água, você tá com sede, e você tá confundindo sede com fome, tá comendo mais, porque estava, na verdade, com sede. Às vezes naquele dia você dormiu mal, aí no outro dia você quer comer mais. Aí você percebe, poxa, quando eu durmo bem, eu como menos no outro dia. Então é a autopercepção que a gente chama, né? Então sempre questionar o pensamento. O número 4 é substitua por um pensamento funcional. Já comecei antes, posso fazer de novo. Ou seja, já perdi 10 quilos antes, posso emagrecer de novo. Já fiz um dia todo certinho da dieta, posso fazer de novo. Entendeu? Já passei uma semana no foco, eu posso passar mais uma semana de novo. Entendeu? Então você questiona o pensamento, você troca ele, você substitui por outro. E reforce com uma ação prática, né? No exemplo aqui, beber água, planejar a próxima refeição, caminhar. Então, você mudou o pensamento, só que você precisa da ação. Para registrar um novo pensamento, você precisa da ação. Já comecei antes, posso fazer de novo. Então, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer de novo? Vou beber água de novo, vou planejar melhor as minhas refeições, vou sair para caminhar novamente. Você precisa dessa ação prática para registrar o pensamento, né? Além de também, se você conseguir, colocar uma emoção positiva, né? Ah, já comecei antes, eu posso fazer de novo. Que aí você quebra a emoção negativa que está dentro de você, né? E aí, quando você traz a lembrança das vezes que você já começou, né? Tem uma ferramenta também que eu gosto muito, que chama Caixinha da Vitória, né? Toda vez que você fizer algo positivo no teu processo, registra isso no papel, num caderno, pode ser no caderno, pode ser numa caixinha, tem gente que fala potinho da gratidão, é a mesma coisa, né? Você registra isso. Aí aquele dia que o pensamento tá comendo aqui na sua cabeça, né? Falando, você não consegue, você não consegue, você não consegue. Você abre sua caixinha lá e você olha, nossa, na segunda-feira eu fiz tudo certo. Nossa, na terça aqui, olha, eu consegui dizer não para um doce. Olha, na quarta aqui eu me pesei, eu já tava com 2 quilos a menos. Então você tem um registro ali, né? A gente não lembra na hora porque você não tem nada registrado. Então procura registrar, que aí você vai se lembrar. Entendeu? É como que a gente, quando a gente procura emprego, né? As pessoas, faz tempo que eu não faço isso, procurar emprego, mas eu lembro que quando eu ia entregar currículo, as pessoas falavam, qual é o seu último salário? Se eu não tinha isso registrado, como é que eu ia lembrar do meu último salário? Se alguém perguntar, por exemplo, hoje, qual foi seu último salário, né? Eu não lembro. Eu não lembro porque faz 3 anos. O último salário registrado com o CLT. Faz mais de 3 anos. Só que se eu pegar minha carteira de trabalho, tá lá, o último salário. Tá registrado, né? Então, você também precisa registrar esses momentos que você fez tudo certo, porque o dia que o pensamento negativo vir e você questionar o pensamento, você vai ter provas, né? A gente precisa dessas provas de que já deu certo uma vez. Por exemplo, uma pessoa que já passou por um processo de emagrecimento, emagreceu antes e depois. Ué, eu já consegui perder, olha aqui, quando eu perdi 30 quilos. Eu consigo de novo. Foi um dos pensamentos que eu tive em 2023, quando eu tive o reganho de 20 quilos. Quando eu me toquei, eu falei, cara, se eu conseguir perder 55 quilos, eu consigo de novo. E foi aí quando eu falei, só que agora eu vou perder mais, né? Eu tinha engordado na época 20 quilos, mas eu perdi 24, eu falei, eu vou perder mais. Eu tinha chegado aos 69, eu cheguei nos 65, eu falei, eu vou perder mais. Agora, dessa vez. Porque eu sou capaz, se eu fui capaz uma vez, eu consigo de novo. Então, eu mudei o meu pensamento. Antes, eu estava no pensamento, sou uma fracassada, olha só, eu perdi todo o meu resultado, eu tô engordando, eu já tô na obesidade, né? Porque eu cheguei a 91 quilos, já era obesidade grau 1, né? Falta pouco pra chegar, não sei o que. Eu ficava nesses pensamentos, rodando na minha cabeça. Aí, o dia que eu me toquei, eu falei, cara, eu perdi 55, eu engordei 20, eu ainda tô vencendo. E se eu conseguir perder 55, eu não consigo perder esses 20, eu vou perder até mais. E foi quando eu fui mudando, reestruturando meus pensamentos, e o que foi acontecendo? A balança foi acompanhando a reestrutura que eu fiz nos meus pensamentos, entendeu? Isso tudo que eu comecei a aprender, gente, foi com o livro Poder da Ação, do Paulo Vieira, entendeu? Foi o primeiro contato com o coach que eu tive. E o coach trabalha muito a TCC, né, que é a terapia comportamental, né? A principal base do coach é isso, entendeu? Então, se você reestruturar os seus pensamentos, as suas emoções vão acompanhar, os seus comportamentos vão mudar. Basta você reprogramar esses pensamentos. Então, peguem essa ferramenta, utilizem, façam ela, não deixe o pensamento fazer com que você não faça, tá? Entendendo que você demandou tempo para adquirir a mentalidade que você tem hoje. Também vai demandar tempo para você adquirir uma nova mentalidade. Não vai ser do dia para a noite. O pensamento negativo, ele vai vir, às vezes vai fazer você até cair, mas o que a gente fala, né? Eu caí, mas eu caí rápido. O que é eu cair, mas cair rápido? Né? Eu comi um bombom aqui, veio um pensamento negativo, eu comi um bombom. Opa, eu já identifiquei que foi aquele pensamento que fez eu comer um bombom, peraí. Ok, eu me perdoo, eu comi esse bombom, mas na próxima vez eu vou prestar mais atenção no meu pensamento. Você caiu rápido. Agora, a pessoa que cai e fica no chão é aquela que fica alimentando o pensamento. Que ali, eu não consigo emagrecer, é muito difícil pra mim, sempre que eu começo, eu não consigo terminar, entendeu? Então, se você tá tendo um pensamento e você alimenta ele vai crescer. Agora, se você quebra ele na hora que ele começa, ele perde a força dele, tá? E pra gente finalizar, mudar pensamento muda comportamentos. Mude a raiz e os frutos serão outros. Como eu comecei essa live falando pra vocês. A sua árvore deu esses frutos que você tem hoje. Se você mudar a raiz, que é o pensamento,
ou você terá outros frutos, pode ter certeza. Eu, como uma pessoa que experimentou isso, e uma pessoa que já atendeu milhares de pessoas que já passaram por isso também, principalmente as individuais aí que eu vi passar por esse processo aí. Eu tenho alunas que há mais de 2 anos já passaram por esse processo comigo e continuam se mantendo ali no peso, porque reestruturaram. Claro, mas por que às vezes a pessoa passa por um processo, ela consegue e ela ter um resultado muito bom e ela volta? Porque ela voltou a alimentar o pensamento negativo, pode ter certeza. Começou, às vezes, com uma situação. Aí é um pouquinho mais profundo, né? Que aí tem as aulas de crença, né? A sua crença lá. Primeiro eu identifico minha crença. Qual é a minha crença? Vou falar a minha. A minha crença, desvalor. Essa é a minha crença. Ou seja, não sou boa o suficiente. É o pensamento que mais vem na minha cabeça. Então, é como se eu precisasse sempre fazer mais. Então, por exemplo, quando eu emagreci, né? Eu comecei a me comparar com as outras pessoas e falar assim, cara, eu não fiquei tão magra assim. Eu perdi 55 quilos, mas eu não fiquei tão magra assim. As pessoas ficaram mais magras que eu. Aí eu olhava as pessoas que tinham passado por um processo e falava assim, as pessoas ficaram mais magras que eu. Ou seja, eu não sou bom o suficiente. Entendeu? E eu comecei, sem querer, um processo de autopunição. Entendeu? Então, agora, quando vem esse pensamento, ó, não sou bom o suficiente, né? Eu cheguei a ter o meu peso desejado, 65 quilos, cheguei a usar 36, que é o número que eu uso até hoje, e às vezes eu olho assim, porque, né, uma pessoa com, hoje eu tô com 60, a última vez que eu me pesei, 68 quilos agora. Eu ganhei 3 quilos de massa magra. Aí eu olho assim, como é que uma pessoa com 68 quilos usa 36? Porque você olha as meninas que usam 36, elas pesam 50 e poucos quilos. Aí começa a vir esses pensamentos e fala assim, nossa, mas se eu conquistei, é porque eu mereço. Por que eu vou ficar alimentando esse pensamento que eu tenho que chegar nos 50 e poucos quilos para ser digna de usar uma calça 36? Entendeu? Por conta da minha crença. Não sou boa o suficiente. Entendeu? Então, quando a gente entende a nossa crença, a gente entende também os pensamentos que vêm a partir dela. Entendeu? Então, eu não deixo alimentar. Se você voltou, teve uma perda de peso grande, você até começou a mudança de mentalidade, você voltou a engordar, porque você veio um pensamento baseado na sua crença, você alimentou esse pensamento e ele cresceu. Então, você voltou a engordar, porque e aí você volta, quando os pensamentos antigos voltam, eu volto a ter o corpo dos pensamentos antigos. Quando os pensamentos novos, eles se mantêm, eu me mantenho o meu corpo magro. Entendeu? Então, se você voltou, é porque os pensamentos voltaram, consequentemente as emoções negativas voltaram, consequentemente o resultado foi um corpo igual ao antigo, tá? Então a gente não pode deixar, né? Tem um vídeo que eu até postei nos meus status esses dias, né? Quando você escolher o novo, o velho vai te convidar para sair. Não aceita o convite. Então, quando você escolher novos pensamentos e vier o pensamento antigo, não aceita ele. Não aceita ele como verdade. Você abraçou ele como verdade, você vai alimentar ele e ele vai crescer cada vez mais. Então, se eu escolhi, vou fazer a ferramenta, escolhi um pensamento positivo, quando vem um pensamento negativo, eu preciso automaticamente já falar o novo pensamento. Porque se eu alimentar o velho pensamento, eu vou voltar a ter os mesmos comportamentos. A consequência é o corpo antigo de volta. Tá bom? Gente, é isso. Foi a nossa aula. Apareçam aí pra gente tirar a nossa foto de finalzinho de aula. Qualquer dúvida podem me perguntar. As meninas que eu convidei do Desafio Start aí, também se tiverem alguma dúvida, podem me perguntar. Mas é isso. Conforme você muda seus pensamentos, você muda sua crença também, tá? Lembrando sempre que a nossa crença, ela pode voltar aí várias vezes na nossa vida, tá? Só que quanto mais rápido eu identificar ela, menos eu fico nesse ciclo de autossabotagem, tá bom?